Minha gente, o leite materno é o melhor alimento nos primeiros meses de vida do bebê e é recomendado que a amamentação seja feita até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. A amamentação possui inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê. Inclusive, recente pesquisa reforça o papel protetor do aleitamento materno contra doenças infecciosas e crônicas da infância. Mas para falar mais sobre esse assunto, eu e você vamos aí convidar para entrar aqui na Salinha da Saúde. Ele é médico pediatra. Estou falando do nosso amigo doutor Vitor Paiva Vieira, que a gente acolhe com muito carinho. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bom, né? Maravilha. Doutor, assim, a abertura do programa, ou seja, é necessário, então, até 2 anos, doutor? Até 2 anos fica mais a critério da mãe, mas é o recomendado. Ok. Né? O essencial seria mesmo a amamentação exclusiva até os 6 meses. 6 meses, nada de água, o leite tem tudo ali. O leite tem tudo que o neném precisa. Vamos conversar sobre isso então? Vamos. Doutor, por favor. Gente, o doutor Victor já está aqui conosco com carinho, já recebeu o nosso convite. E o assunto de hoje é a importância do leite, né? Por que a gente está trazendo esse tema, gente? Estamos aí no Natal, né? Véspera do Natal, chegando praticamente, assim, menino Jesus, ternura, amamentação. Aliás, eu tive o privilégio de visitar algumas vezes a Terra Santa, né? E lá tem uma gruta chamada Gruta do Leite, né? A Gruta do Leite, inclusive tem muitos pedidos, muitas pessoas que não conseguem, casais que não conseguem amamentar, pedidos de oração do mundo inteiro, de vários idiomas, pessoas que escrevem lá, né? Tem um pessoal que acolhe os pedidos, enfim, e muita gente que tem dificuldade de engravidar pede nesse momento. E tem uma foto de uma imagem linda, gente, que lindo! Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. Amamentando. É uma imagem tão pura, tão bonita. Nossa Senhora ali amamentando o menino Jesus. Então é chamada a Gruta do Leite, né? Então é um momento tão especial, viu? E aí o doutor Vitor foi convidado nesse contexto aí de Natal, já está chegando, se aproximando, para falar por que o leite materno é tão importante. Doutor, mas assim, até os 2 anos, critério das mães, enfim, né? Sim. Mas isso está se respeitando, antes dos 2 anos, isso está se respeitando dos 6 meses, é exclusivo, doutor? As mães estão respeitando isso, doutor? Então, isso também parte muito, o primeiro ponto é a vontade da mãe de amamentar, né? Mas para a mãe ter essa vontade de amamentar, ela tem que ter instrução, tem que saber por que o leite materno é importante, quais são os benefícios para ela, para o seu bebê, para o recém-nascido e para aquele vínculo, né, familiar que acaba o aleitamento também fazendo. Agora, doutor Vitor, assim, quando a mamãe já está nesse processo, já deu à luz, é natural que venha o leite? Ou isso é natural para a mulher? Ou pode ter as situações em que a mulher não consegue produzir o leite, doutor? E por quê? Então, todo o caso, eles são assim, individualizados, né? Mas a mãe, ela tem um período de mais ou menos 3, às vezes até um pouquinho mais, que é um período que o leite demora um pouquinho para descer, por questões hormonais mesmo, e de produção do leite, desce um leite que chamam colostro. Tá. Então esse colostro, ele é muito importante, ele é rico em anticorpos e é muito importante para o neném receber esse colostro. Okay. Mas esse é um período de tensão, porque a mãe se sente às vezes um pouco incapaz, do leite ainda não está descendo, então às vezes isso para um pouco ali no caminho. Okay. E acaba vindo outros fatores. Doutor Vitor, assim, existem então 2 situações. De repente aquela mamãe que produz muito leite, a gente sabe que produz muito leite, enfim, que tem até de repente, não em momentos que o neném está amamentando, o bebê está amamentando, o leite sai, né? Sim. Então essa é uma situação, eu gostaria que o senhor explicasse isso. E a outra situação é o contrário, né? Aquela pessoa que não produz o leite, e daí, doutor? Sim, aí no caso também vem a parte física, né? Tem a questão da mama, às vezes a mama tem mais glândula mamária, mais tecido mamário. Isso não significa o volume, não tem a ver com o volume da mama? Não tem a ver com volume. Okay. Muitas vezes até tecido adiposo não tem a ver com volume.
E isso pode, assim, no caso, influenciar na quantidade de leite que a mãe venha a ter. Mas o estímulo principal para essa produção, para esse leite ser produzido e descer, é a sucção. É a boquinha do neném fazendo aquela pega, aquela sucção na mama. E nesse sentido, já que é um exercício de sucção, é claro, né, que pelo menos no passado, se preconizou muito assim, então para exercitar a sucção, vamos dar a cocotinha, vamos dar a chupeta aí para o neném, o famoso bico, né? Sim. Isso vocês ainda defendem ou não? Não, isso é prejudicial. É prejudicial para a amamentação porque pode fazer e geralmente faz uma confusão de bico. Entendi. E acaba dificultando um pouquinho esse processo de amamentação, sim. Além do mais, doutor, assim, acho que é bom explicar que o próprio fato da chupeta, ele pode, né, até deformar, né, toda a situação da arcada dentária, né, porque a criança está em formação ainda, doutor. Sim, o uso prolongado da chupeta pode sim, né, trazer malefícios para a parte mesmo da dentição e tudo. Geralmente nessa primeira infância é até reversível, mas nesse momento o prejudicial mesmo seria a questão da sucção. Ele acabaria fazendo uma confusão de bico, que seria mesmo começar a recusar o seio materno. Entendi. Doutor Vitor, aí voltando ao fato do leite materno, que é o tema de hoje, né, o aleitamento materno, e de repente assim, quando sempre a mamãe está produzindo leite, ou ela só produz quando a criança, há uma conexão aí, a criança sentiu fome, a mamãe produz leite, ou ela está sempre produzindo leite. E caso a criança já amamentou e ela ainda tem leite, o que ela faz com esse? Retira, etc. Pode guardar? Que processo é esse? Procedimento é esse? Pode guardar, sim. Bom, a maior parte do leite que o neném mama, ele é produzido na hora mesmo da amamentação. Olha só. Mas a mãe, depois que esse neném cessa esse estímulo, a mãe continua assim produzindo leite e às vezes a mama fica engurgitada, ela fica cheia demais. E é até recomendado que se extraia um pouco desse leite antes de colocar o neném, porque com a mama muito engurgitada, o neném tem dificuldade de fazer a pega. E isso às vezes também prejudica ali aquele momento de... E ela pode guardar esse leite, tirando um pouquinho mais? Em que recipiente seria o recomendado? E guardar na geladeira? Como é que é, doutor? Pode e deve guardar. É um recipiente de vidro, né, esterilizado. Não plástico? Não plástico. Com a tampinha pode ser de plástico, né, um recipiente de vidro. Ele pode ficar 12 horas na geladeira e até 2 semanas congelado. Entendi. Doutor Vitor, eu estou pensando naquela situação que, de repente, o bebê está ali, né, o processo de sucção, e todos nós passamos por essas fases, enfim, mas de repente a mamãe começa a sentir dores, né, dores no mamilo, assim, que a criança está meio que mordendo ali, a mamãe sente, ela pode tirar o leite, porque de repente ela sente que está sangrando o mamilo. Ela pode tirar o leite, colocar no recipiente e depois colocar na mamadeira e dar para o neném ou não? Então, o ideal é o copinho. Copinho, nada de mamadeira. A mamadeira também entraria naquele mesmo reflexão do bico. Do bico, exatamente. Então o ideal mesmo seria no copinho. Tá, colocar no copinho E geralmente essa dor, né, na mama por conta é um erro de posição, às vezes um erro de sucção do neném. Quando o neném está com a pega certa, na posição certa, dificilmente a mãe vai chegar a sentir dor. Então, ter esses problemas. Até, de repente, se ela sente que está machucando, ela pode tirar o leitinho, colocar num vidro, na geladeira e oferecer para o neném, até curar aí, o local, né, o mamilo. Aí, com certeza, e é isso que é a recomendação mesmo. O leite que ela tirou e colocou na geladeira, eu esquento para o bebê ou eu dou geladinho? Não, você esquenta sim, ele deve ser aquecido em banho-maria. Tá? Ele deve ser aquecido em banho-maria até chegar mais ou menos uma temperaturazinha que seja mais ou menos a temperatura ali que a mãe vai sentir, a temperatura do próprio leite materno, um morninho mesmo. E a quantidade vai depender da criança, né? A quantidade vai depender da idade da criança, do peso da criança, né? Mas aí é sempre bom, né, estar acompanhando nessa fase com o pediatra, para o pediatra poder orientar direitinho a quantidade e como fazer essa...
De repente ela está lá amamentando, doutor, assim, a criança está lá, com aquele entusiasmo todo, mamando, com carinho, enfim, depois sabe que vai dormir, enfim. Aí aquele medo, as mamães de primeira viagem aí, e aí sente que o neném está, sei lá, se afogando com o leite, ou seja, isso pode acontecer. E se acontecer, qual é o procedimento, qual é a emergência que uma mãe pode tomar naquele momento ali, doutor? Bom, se acontecer o engasgo, né, com aquele excesso de leite, que às vezes, como você mesmo disse no início, tem mãe que jorra leite, né, que solta muito leite, e às vezes o neném acaba engasgando mesmo. Então, a maneira correta de proceder seria virar o nenenzinho com o dorso para baixo, barriguinha para baixo, bater um pouquinho nas costas bem de levinho, tapinhas bem sutis, virar novamente, observar. Que ele solte é uma espécie de um mini vômito, doutor, aí? Não seria nem um vômito, seria mesmo soltar ali o que está ali na cavidade oral. Voltar e observar se o neném vai estar chorando, né, já está coradinho ou se ele ainda está engasgado. Nesse meio tempo, a mãe já pedir ajuda para quem estiver próximo também, já ir ajudando a socorrer, e se precisar levar para o hospital, porque não é tão comum, né, é mais comum o engasgo, mas às vezes acontece de um pouquinho de leite para o pulmão, isso é uma coisa um pouquinho mais séria. Eu vou falar os termos aqui que de repente você ouve, é o termo do dia a dia, enfim, assim. Aí de repente assim, ele amamentou, meu filhinho amamentou, mas ainda não arrotou, né? Então de repente assim, tem que provocar o pequeno arroto. Deve ter um nome científico, assim, mas o nome porque todo mundo entende. Isso é necessário? Tem que acontecer isso, doutor? É necessário sim, tá? E na verdade não é o som que tem que ser esperado, e sim marcar mesmo um tempo de entre 15 e 20 minutinhos com o neném em pezinho, sem sacudir muito o neném, sem balançar muito, porque isso acaba causando desconforto, mas porque a cada gole de leite que o neném mama, ele também puxa um de ar também, então fica aquele arzinho, né, aquele excesso de ar, ele precisa soltar aquilo, porque senão o risco dele soltar broncoaspirar, né, deitadinho, é maior. Isso, você falou deitadinho, que era a próxima pergunta que eu ia fazer. De repente a criança amamentou, está satisfeita, não tem conta para pagar, não tem assim duplicata, não tem banco para ir, não tem Pix para fazer, enfim, né? Não tem nada de preocupação, ou seja, ela amamenta e vai dormir. A mamãe tem que já colocar para dormir logo em seguida, ou esperar um pouquinho, fazer uma espécie de caminhada com ele, né? Ou seja, no colo, claro. E aí depois colocar para dormir. E se colocar para dormir, colocar de ladinho, barriguinha para cima, barriguinha para baixo, como é que é, doutor? Bom, eu estou perguntando tudo aqui, doutor. Sim, sim. Tem que mesmo colocar, né, no caso, a posição retinho para ele poder soltar o ar. Esse tempo vai variar entre 15 e 20 minutos, mas tem criança que pode levar um tempinho a mais para poder soltar. Qual a mamãe vai perceber? Ela vai colocar sempre de barriguinha para cima, barriguinha para cima. O bercinho pode ter uma inclinaçãozinha de 30 graus, é bom para evitar um pouquinho inclinadinho, e sempre a barriguinha para cima. Ela colocando o nenenzinho deitado, ela vai observar o nenenzinho durante um tempo. Se o nenenzinho deitou, mas está incomodado, está se remexendo, revirando, pega o nenenzinho de novo, deixa mais uns 20 minutinhos na posição em pé. Geralmente ainda tem um pouquinho ainda de ar para soltar. E nada de roupinha apertada no bebê, assim, principalmente da barriguinha, não. Porque ele acabou de aumentar. Exatamente. É muito comum, às vezes a calça está lá em cima, aquele elástico, né, que até marca o meio da barriguinha. Isso daí aumenta a chance de um refluxo mesmo, por conta de compressão mesmo ali do estômago. É claro que o estômago do neném, os intestinos do neném estão trabalhando a full time, né, doutora? Ou seja, e também existe uma preocupação da mãe, sei lá, sobre a coloração, doutor, assim, até o odor das fezes também, nesse sentido, a mãe tem que se preocupar ou não? Sim, é uma preocupação comum, é uma queixa comum. Tem algumas cores que realmente que devem ser avaliadas pelo pediatra. Geralmente as cores mais claras, mais próximas do branco. São mais preocupantes? Mais preocupantes um pouco, mas tem que ser avaliado pelo pediatra. Pode ser só mesmo um processo ali de transição ali da parte do intestino, mas as cores amarelo, verde, às vezes laranjada,
marronzinho mesmo, são comuns. Isso vai variando, doutor? Ou seja, porque eu fico pensando que até os 6 meses só o leite materno. O leite materno o leite também é produto, doutor, daquilo que a mamãe come, se alimenta, exatamente, né? Isso vai incidir também nas cores, né, das fezinhas do neném, doutor? Sim, sim. Então é isso que você falou do amarelado, verdeado, etc. O neném tá ali adquirindo uma flora, né, intestinal, então ele está com uma mudança bacteriana ali dentro do intestino, e isso que vai influenciar. E é o que a mãe se alimenta, sempre vai, né, tá passando ali nutrientes diferentes, e isso tudo vai estimular de forma diferente o intestino, vai acabar interferindo sim. E nesse tempo de amamentação, então a gente já mergulhou no universo do neném, mas vamos continuar. E o universo da mamãe, o que é prioridade para ela se alimentar? O que não pode faltar na alimentação de uma mamãe que está amamentando? O principal é a água, né? Água? A água é, né, o veículo principal do leite. E isso não pode faltar de forma alguma. Mas se ela gosta de refrigerante, essas coisas, café, até bebida alcoólica, doutor, se ela gosta, não pode? Não, bebida alcoólica em hipótese nenhuma. Em hipótese alguma, né? Refrigerante também deve ser evitado de toda forma. Alguns alimentos como o café, às vezes o chocolate, pode até ser ingerido, mas não se deve exagerar na quantidade. Ela tem que pensar que o resultado final é o neném, é o leite dela. Exatamente. Não se deve exagerar porque ela muitas vezes até não entende o que está acontecendo com o neném, e muitas vezes é até a dieta que ela está levando, né, fora do padrão. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo com o doutor Vitor, nosso médico pediatra. Doutor, já completaram os 6 meses, né? A mamãe respeitou, se alimentou bem, se cuidou, nada de refrigerantes, nada de cigarro, né? Nada de cigarro, nada de bebidas alcoólicas, enfim. De repente muita gente, doutor, assim, vamos esclarecer. Muita gente diz, bebida alcoólica eu não tomo assim, mas eu vou citar, porque a gente ouve, gente, a gente quer esclarecer. Eu não vou tomar bebida alcoólica, cerveja, mas aquela cervejinha preta eu vou tomar porque dizem que aumenta, é boa para aumentar o leite. É verdade, doutor, ou seja, é um mito isso daí? Não, isso não procede e o álcool não deve ser ingerido em quantidade nenhuma. Então, por mais que seja cervejinha preta, tem álcool lá. Tem álcool, né? E o álcool não é recomendado em nenhuma quantidade. Ok. Já terminou os 6 meses, a mamãe se cuidou bastante, doutor. E aí, no 7º mês, o que a mamãe... O ideal é continuar com leite materno, enfim, até os 2 anos, o senhor disse, né? Sim. Mas assim, o que ela já pode introduzir ou não pode introduzir nada ali? Então, a partir dos 6 meses, aí sim... é observado alguns sinais de prontidão do neném, de estar recebendo uma alimentação mesmo, né, sólida. E aí começam as papinhas salgadas, a introdução com as papinhas salgadas, as frutinhas. E aí vai se evoluindo até chegar mais ou menos com 1 aninho de idade. Okay. A criança vai estar mais comendo ali o prato que os pais comem também na refeição, na mesma consistência, no mesmo... O senhor falou papinha salgada, o senhor 2 vezes falou salgada, enfim, né? Mas é salgada sem sal. Salgada, sem sal, né? E aqui eu estou pensando assim, aqueles danoninhos, aqueles assim, posso introduzir também pelo fato de ser docinho, ter açúcar, doutor? Não. O sal e o açúcar é nada até os 2 aninhos de idade. O ideal até seria mais, né? Mas pelo menos até os 2 anos de idade, nem um pouquinho. Então vamos reforçar isso. Então, 6 meses só o leite materno. A partir do 6º mês já pode introduzir papinhas. Papinha não significa iogurte, não significa danoninho, não significa nada de doce, de açúcar e nada de sal. Sal de verdade. Ou seja, isso não. Isso não. Por que não? Então, o sal e o açúcar a gente sabe, né, que em excesso ele é prejudicial e nessa idade o açúcar que o neném, ele já tem o açúcar na alimentação dele. Tanto no leite, né, com a lactose, tem o açúcar da fruta, a frutose, e nos alimentos tem os carboidratos que vão ser convertidos em açúcar também. Então, o açúcar mesmo, né, refinado, aquele açúcar que a gente costuma usar. E se a mamãe pega assim, uma salada de fruta, um mamãozinho, etc., bate no liquidificador, faz aquela papinha, eu dou para o neném? Não pode, porque tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Sim, a papinha não deve ser batida no liquidificador por conta da consistência. Ela vai acabar virando um suco, uma mistura homogênea.
e a parte da introdução alimentar é despertar mesmo os sabores diferentes, as texturas diferentes. Então, nessa papinha, né, que eu já posso introduzir, o que tem que ter? Que elementos, que ingredientes ali, doutor? Bom, a base sempre, né, vai ser uma leguminosa, uma batata salsa, né, junto com uma abobrinha, a cenoura, vai cozinhar aquilo junto com um pedaço de carne, né, uma fonte de proteína. Pode ser a carne vermelha ou a carne de frango. No início até se retira mesmo a carne, deixa mais aquele caldinho junto e depois vai se introduzindo a cada semana um tipo de alimento diferente. Vai introduzir o arroz, o macarrãozinho, o feijãozinho, mas vai se introduzindo aos pouquinhos, né, de forma gradativa, para não ser também... Junto com a amamentação, não pode, ou seja, não é que está substituindo, né? Não, de forma nenhuma. A amamentação vai ser ainda o principal alimento até 1 ano de idade e aí depois o alimento mesmo sólido com a amamentação vão ali juntos, ali sendo... Mas daí aquela mamãe, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, aquela mãe que chega a dizer assim, ah, mas o meu filho, meu bebezinho já não quer mais o leite, né? Ele já está rejeitando, eu dou para, né, o leitinho assim, eu coloco, né, para ele amamentar, ele não quer mais, ele vira a boquinha, então não quer mais. Então eu só estou dando papinha. E aí? Existe isso? Existe, né? Existe sim. Às vezes existe mesmo do neném recusar e não querer mesmo mais, né, o leite. E existem algumas formas da mãe tentar, né, insistir um pouquinho mais, mas se ela achar que não é viável, aí tem para cada idade, né, o tipo de alimento certo ali para substituir o leite. E aí entra também toda a criatividade, eu imagino eu. Ou seja, se a criança não quer o leitinho assim no ato de aumentar, tira-se o leite dá e no mistura, copinho, né? Mistura com uma frutinha, né? Sim. Já pode, não, porque não perde. Doutor, eu abri o programa dizendo assim que o leite materno, ele entre tantas propriedades maravilhosas que tem, porque ele é completíssimo, né? Ele protege, né, a imunidade da criança, né? Os glóbulos brancos, ou seja, o sistema imunológico da criança. É verdade? Ele protege, aí tem todos os elementos? Sim, sim. Além, né, de todos os nutrientes que a mãe passa, né, a água, tudo que é importante para o neném que a mãe passa, anticorpos, a memória imunológica que ela tem circulante no organismo dela, acaba alguns tipos de anticorpos passando, principalmente o IgG, o IgA, passando pelo leite também e aumentando essa imunidade do neném ali, né, já dando uma certa proteção, uma certa memória para quando ela tiver contato mesmo com esses agentes aí externos, ela já ter uma certa, já está um pouco preparada para aquilo. A mamãe está amamentando e tem que estar, de repente lá pelas tantas mudou o clima, ela pega um resfriado, uma gripe, uma tosse daquela, assim, mas ela está amamentando. Ela deve amamentar, ela tem esse perigo, ela tem essa preocupação, eu não vou amamentar porque eu vou passar o vírus da gripe para a criança, ou seja, através do leite. Isso existe? Não, através do leite ela não vai passar. Ela tem sim que se cuidar, colocar máscara, passar o álcool na mão, né? Ter todo aquele cuidado que a gente aprendeu muito agora, né? Nesse período a ter. Mas isso é muito importante, mas ela não deve em momento nenhum interromper a amamentação. Mesmo que ela estiver tratando de alguma outra doença, doutora, ou seja, eu estou me tratando dessa doença, então será que eu corro o risco de passar vírus, né, pelo leite na criança, doutora? Bom, a única contraindicação mesmo para amamentação é o HIV, né? Esse realmente tem a contraindicação, não se deve amamentar, não é orientado. Tem até alguns estudos que falam a respeito de mães com cargas virais baixas, mas mesmo assim isso não é seguro, então não é orientado de forma alguma essa amamentação. Agora, pela proteção que a mãe pode passar para o neném, então se a mãe estiver tratando às vezes alguma doença, dependendo da medicação que ela estiver usando, talvez ela tenha que interromper por conta do uso da medicação, mas não por conta da doença em si. Entendi. Doutor, aquelas situações em que a mamãe não produz o leite, ou seja, existe uma situação hormonal, uma situação anatômica, etc., não produz o leite, mas a criança precisa do leite. Ela pode, né, tem algum banco de leite, doutor, que ela pode buscar lá esse leite? Que tipo de leite? Qual é a sua orientação diante de uma mamãe que não tem leite, que não produz o leite, né? Bom, os bancos de leite existem,
né? Eles geralmente estão localizados nos grandes centros, né? O interior é um pouco mais difícil, Tem né? tipos de leites, doutor? Bom, Não sei. Como tem tipos de sangue, enfim, tem tipos de leite? No banco de leite, por exemplo, tipo, sei lá. não, o leite materno É humano leite materno. é o leite materno humano. Ok. O que tem na verdade, na fase da amamentação, tem um leite que é o leite anterior e o leite posterior. O leite anterior ele é mais rico em água e proteína, e o leite posterior é mais rico em gordura e é o que faz o nenenzinho ganhar peso. Por isso a importância do neném ele mamar todo um seio para depois passar para o outro. Porque se ele fica só trocando de lado... Tá, como é que é então? Porque, claro, o leite sai nos dois seios. A mamãe Sim. tem que fazer uma amamentação num seio e depois na próxima no outro seio, como é que é? Quando ela faz uma pausa, às vezes curta, ela voltar até mesmo naquele mesmo seio que ela estava amamentando, que ela começou para terminar aquele seio e assim passar a atingir aquele leite que está lá no fundo. Aquele leite é que vai fazer o nenenzinho ganhar um pouco mais de peso e é importante para o neném também chegar naquele leite também. Pode acontecer que a mamãe está amamentando do lado esquerdo, enfim, e de repente ela sente que já não tem mais o leite ali, ela mesmo passa o neném para o lado direito. Sim. Ou uma vez que terminou o leite de um lado, ela vai esperar a próxima amamentação para dar no outro, doutor? Não, pode sim. E muitas vezes o próprio neném não vai deixar ela interromper, não. Ele já vai solicitar essa troca, né? Existe caso, doutor, assim, eu estou colocando situações, eu estou imaginando assim, existem situações, por exemplo, se a mamãe não tem leite, né, não tem leite, o leite humano é importante por todo aquele sistema de proteção, enfim, é a armadura do neném para a vida inteira, é o leite materno, é a armadura, é o escudo. Pronto para a guerra aí o neném, né? Com leite materno. Mas a mamãe não tem. Mas ela sabe que um parente, uma amiga, uma vizinha, enfim, também teve neném mais ou menos na mesma época, doutor. E aí ela tem leite em abundância. Ela pode levar, né? Ou seja, o nenenzinho dela para essa amiga também, repartir a mama aí, doutor? Existe isso? Então, aí até existe sim. Mas isso já não é tão recomendado, porque no banco de leite tem todo o cuidado de saber da procedência e tudo, e a gente não sabe ali se a mãe às vezes tem alguma coisa que poderia passar para o neném, como foi a alimentação dela, exatamente. Imagina que seja correta, né? Isso não pode ser orientado de forma assim, né, geral, aí seria no caso, né, a se avaliar. Ok. E doutor, nesse banco de leite, ou seja, a mamãe ganha um leite, tem que comprar o leite, como é que é? Bom, os bancos de leite, eles são, no caso, uma parte integrante do projeto que é o Hospital Amigo da Criança, né? Esse é um projeto do SUS, então geralmente o leite é fornecido mesmo para essas mães. E quando, doutor, assim, existe um substituto do leite materno, ou seja, porque, claro, eu não vou falar da marca aqui, mas o leite em pó, né? Tem o leite em pó. Esse leite em pó, quando é que ele pode ser introduzido, né? Ou se a mamãe não tem o leite, ele já pode ser introduzido? Sim. Quando é necessário, por conta, às vezes, né, de alguma restrição da mãe em amamentar, que aí entra alguns casos, às vezes, um tratamento de alguma doença que usa uma medicação que o neném, né, não pode ter contato, ou mesmo o HIV e tudo, aí é ser recomendado a fórmula até 1 ano de idade. Né? E existe um leite específico? Específico para a criança. Ele é feito imitando ao mais próximo possível o leite materno. É claro que não vão ter aqueles componentes, né, protetores, os anticorpos e tudo, mas em questão nutricional é bem próximo ao leite materno e as suas fases, né? E então, aí como é que seria? Fase, ok, completo, por favor. Tem a primeira fase, até que é até os 6 meses, né? Tá. 0 a 6 meses, que é o leite 1, né? A fórmula do tipo 1. Depois tem a fórmula do tipo 2, que é orientada mais ou menos até os 10 meses. E tem a fórmula 3, que é até 1 aninho de idade. Isso tudo também pelo fato, assim, a mamãe não tem culpa do leite, ou seja, não tem leite, enfim. Isso tudo também é fornecido para a mamãe ou ela tem que comprar? Então, esses leites, eles são mesmo, eles não são fornecidos geralmente.
Tem alguns programas do governo, às vezes quando a criança tem, às vezes, a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, eles conseguem pelo Estado o leite, porque é um leite, assim, bem mais, com um valor bem mais alto do que o leite mesmo do mercado. Entendi. Então, elas conseguem, junto com tem até alguns lugares na rede de apoio e tudo, eles já orientam a documentação, tudo para entrar e já conseguir. Para conseguir de graça. De graça, e aí consegue sim. Agora, o doutor, diante dessa realidade, né, do leite, enfim, que é um leite em pó, como é que deve ser ministrado para a criança? Do mesmo jeito do leite materno, ou seja, num copinho, etc., ou eu posso colocar uma mamadeira? Aí nesse caso, manda quebrar a mamadeira. Não, aí nesse caso, a questão do copinho seria mais para preservar o aleitamento mesmo, né? Como a mãe já não vai estar amamentando por N motivos e a amamentação, no caso, já foi, né, descartada. Mas a criança precisa fazer Aí seria interessante mesmo ser pela mamadeira, Entendi. até pela... Nesses casos só? Sim, sim. Nesses casos, Mas né? quando a mãe ainda está tentando ou é um momento, assim, por uma necessidade, também às vezes tem a necessidade da criança, que faz uma hipoglicemia, que é a baixa de glicose, que não responde à amamentação, então às vezes ela precisa, ou nasce com um peso abaixo do peso esperado para a idade gestacional e elas precisam de um aportezinho maior de caloria, precisa de entrar com a fórmula, aí é indicado o copinho para depois a mãe conseguir dar sequência na amamentação e passar o leite materno exclusivo nos próximos meses. Está ficando claro da importância do leite materno. Ô, diretora, tem pergunta chegando, diretora, né? Tem pergunta chegando, nós temos alguma pergunta no WhatsApp também chegando, assim, vamos colocar até mesmo assim, porque você que está participando, interagindo conosco, merece pelo menos o nosso carinho, nosso respeito pela pergunta, né? Pelo WhatsApp. Aliás, mudou o WhatsApp, gente, é 3104-1212, eu já decorei, 3104-1212, viu, gente? Olha, quem está perguntando é a Juliana, né? Juliana de Paiva, isso, de Pádua, de Paiva, né? Gente, eles colocaram a TV, né? Eu estou lendo aqui por uma TV. A TV está 2,5 km da distância de mim aqui, ó, né? Mas eu consigo dizer, boa noite, doutor. Não consegui amamentar meu filho e com isso tive que entrar com fórmula. Isso irá prejudicar o desenvolvimento do meu filho? Pergunta a super Juliana de Paiva. A cidade não sei de onde é. É alguma coisa assim, Rio Grande do Norte. Bom, Juliana, o desenvolvimento do seu neném não vai prejudicar... A cidade é Passa e Fica, né? Pacifica. É Pacifica. Pacifica de paz, tá, né? Passa e Fica, né? Rio Grande do Norte. Aí, doutor. Bom, Juliana, prejudicar o desenvolvimento do seu filho não vai. Como eu disse mesmo, a fórmula, ela tem mais próximo possível do leite materno nos componentes, né? E aquela mãe que às vezes não consegue amamentar, ou que não teve sucesso naquele primeiro, não teve o suporte necessário naquele primeiro momento e acabou ocorrendo o desmame, ela não precisa ficar preocupada que o seu filho vai se desenvolver, vai ter todo o crescimento normalmente. A gente faz toda essa campanha porque muitas vezes o que falta é uma orientação da mãe naqueles primeiros momentos, uma coisa que Por isso a importância de visitar um pediatra, né, doutor? Que é seguir o acompanhamento. Não é só porque já deu à luz que terminou o processo. Continua o processo de aprendizado, né, doutor? Uma coisa que é primordial é aquela primeira hora de vida. Ok. Amamentar na primeira hora de vida, que é considerada a hora de ouro. Então, para assim, pegar o jeito, né? É ali que se estabelece mesmo o vínculo, né, materno entre a mãe e a criança. Legal. E é ali que a criança já consegue já estimular na mãe aquela produção de leite. A criança que amamenta na primeira hora dificilmente tem dificuldade em ganho de peso nos primeiros meses e geralmente a mãe consegue manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Ô, doutor, assim, então a gente vamos assim, recapitular alguma coisa assim. Por que o leite materno ele é tão importante? O que tem nele, né? O que ele é composto, né? Ou a pergunta é o que não tem nele de tanta coisa boa que tem, doutor? Então, o leite materno, né, o leite humano, ele é feito para o neném. Ele é produzido para a mãe, para o crescimento do neném. Então tem tudo que o neném precisa, né? Quando a gente utiliza uma fórmula ou algum outro tipo de leite, a base é o leite de vaca, né? E aí é um leite produzido para um outro ser, então tem outros componentes, então
O leite materno humano, ele não vai causar uma alergia, não vai causar nenhum malefício para o neném, só Pelo traz... contrário, né? Só traz Existem benefícios. situações, eu creio que não, que eu já sei a sua resposta. Existem situações em que o neném, né, ele tem, ou isso não existe no leite materno, no leite humano, essa intolerância à lactose. Existe isso com o leite materno? Sim. Isso é como tudo que a mãe se alimenta, né, vai acabar passando para o neném. Se a mãe tiver uma alimentação com muitos dos laticínios, né, pode sim o neném acabar sofrendo um pouquinho por conta, né, de... Aí vai sofrer o estômago da criança, o intestino. O intestinozinho, né, que às vezes solta, né, a proteína do leite da vaca acaba passando para o neném e no caso do APLV também prejudicial. Então, quando tem um APLV, né, que é a alergia da proteína do leite de vaca, e está no aleitamento materno exclusivo, a mãe, ela tem que fazer a restrição. Então, é ela que não pode comer nada que tenha proteína, ela que tem que se restringir para que o neném não sofra com A gente tem que pensar uma coisa, gente, o leite da vaca, né? Olha, imagina o bezerro já nasce em 2 minutos, já está andando, correndo aí, já está pastando, né, o bezerro, né? Pela potência que é o ser bezerro e o leite da vaca, né? Ou seja, o leite da vaca tem essa potência, né? Porque ele foi feito para o bezerro, né? Agora, uma criança aí, a constituição é mais frágil, né? Mais frágil, ele precisa do tempo aí do processo. Então, de repente, é um recado para a mãe. Então, procure aí evitar nesse tempo da amamentação, coma outras coisas, enfim, procure evitar assim, os queijos derivados de leite de vaca, justamente porque vai passar aquela proteína que o neném, o seu filhinho, vai reagir. Falei bem, doutor? Sim, seria o excesso, né? Não precisa também se privar totalmente da alimentação, mas o excesso não é recomendado. Não exagerar, né, doutor? Tem mais pergunta, queridíssima diretora? Vamos lá, né? Vamos lá, com muito carinho, fazer mais uma pergunta. É a Caroline da Silva, né, de Nova York, mas no Maranhão, olha só, que agora aumentou, viu? Boa noite, doutor Frei, sua bênção, Deus abençoe, Caroline. Quantas vezes ao dia é recomendado amamentar nossos filhos? Sempre que ele chora, o choro é um sinal de que está com fome? Pergunta a Caroline, doutor. Bom, o choro do bebê é o único meio que ele tem de se comunicar com a mãe. É o único meio que ele tem de chamar a atenção da mãe. Então ele vai chorar... É o idioma que ele conhece. É o idioma que ele conhece. Então ele vai passar... ele vai chorar por conta de fome, ele vai chorar por frio, porque está com a fralda suja. E não necessariamente todo choro vai ser necessário a mãe amamentar, mas não tem um número estipulado. A amamentação é livre. A mãe tem que sentir a vontade de pegar o neném dela e colocar para mamar quando ela vê que é necessário, julgar que realmente tá precisando. Até colocar para acalentar mesmo e acalmar o neném, às vezes. Então não é porque ele está chorando que já vai para calar, né? Ou para, de repente, diminuir o chorinho, fazer com que ele não chore mais, vai dar o seio. Não é isso. Se a mãe quiser assim fazer, é livre para ela ter ela tem que ter essa liberdade de amamentar o momento que ela quiser. Não é uma interatividade assim que dá certo, né, doutora? Graças a Deus, viu? Mais uma pergunta aqui, a Luciana Santoro, né, de isso aqui, Cristais, é isso, né? Minas Gerais. Cristais. Boa noite, Frei, boa noite, doutor. Doutor, meu filho tem 4 meses e sempre que preciso sair eu faço ordenha, mas passo pouco que sai. Passa pouco que sai e sempre que dá o horário que eu preciso amamentá-lo, meu peito endurece. Por que isso acontece? Pergunta a Luciana, doutor. Bom, então, Luciana, aquele estímulo que eu havia falado no início, né, que o neném mamou ali antes, fez a sucção, e a mãe continua produzindo leite depois que ela sai de casa. Então, ela vai realmente, né, armazenar aquele leite ali, vai às vezes engurgitar um pouco mesmo e muitas vezes ela precisa tirar um pouquinho, às vezes se ela não estiver no trabalho, não tiver como fazer, né, a esterilização necessária, o armazenamento necessário, descartar aquele leite que ficou em excesso. Muito bem, a Silvia, né? Silva, de Pará, né? No Pará, né?
Tailândia, Pará. É que a letrinha tá tão pequenininha, não é que eu enxergo mal, não, ela tá tão pequenininha. Boa noite, é o Silvio, né? Silvio. Boa noite, doutor. Qual a importância da exclusividade, ele coloca assim, exclusividade do aleitamento materno até o 6º mês? Pergunta o Super Silvio, doutor. Bom, Silvio, é o leite que é feito para o neném, ele é de graça, ele está ali disponível o tempo todo, né? Então ele é importante que ele seja exclusivo até os 6 meses para não ter interferência mesmo de outra alimentação naquele alimento que é tão rico para o neném. O ideal é que ele tem tudo que o neném precisa, então o ideal é que seja mesmo ser feito exclusivo até os 6 meses. Muito bem, então está sendo dado o recado nesse tempo de graça, né? A importância do aleitamento, da amamentação. A gente aprendeu as propriedades, enfim, os períodos, enfim, que é tão importante observar. Então a gente viu que é essa troca, né? A criança precisa, porque a base da criança é o leite, né? Vai ter todas as substâncias e não precisa substituir com nada até o 6º mês. A partir do 6º mês pode introduzir as papinhas sem o açúcar e sem o sal, esse sal refinado, enfim. Foi isso que a gente aprendeu, viu? E é tão importante a gente receber essas informações. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Vitor Paiva Vieira, né, o pai, né, da Maria, né, que está chegando aí. Né? Quem quiser entrar em contato, minha gente, é o 12-3122-2830 e tem o Instagram que é @Dr. Victor Vieira. Está na tela para você copiar